Na 130, lição de número 130. Onde estão? É uma pergunta. Onde estão? Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 29: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentos, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, clamou o Mestre, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra no mundo através de todos os séculos do cristianismo. Compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. É o Mestre no vinde a mim, entre aspas. Espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações, e nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontrar com a luz. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Onde estão os aflitos da terra, que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? É uma pergunta. Para esses foram pronunciadas santas palavras: vinde a mim, reservando-lhes o Evangelho poderosa luz para a renovação indispensável. Percebem que essa lição completa a anterior, está completando a anterior. Aqui hoje vai deixar um versículo, um dos mais belos versículos, um dos mais belos ensinamentos de Jesus. Fora esse, a carta magna de Jesus que deixou para nós, que é a bem-aventuranças. Então aqui ele está nos deixando assim, tomai sobre vós o meu jugo. Jugo não é o julgamento. Jesus não julga, Deus não julga, Deus não pune, não castiga. Deus ama. Então não é o jugo. Jugo é uma roda de madeira pesada que a gente colocava no gado, amarrado naqueles pilões gigantes que o cavalo ou o boi ficava rodando, ou o burro ficava rodando com aquela roda, e a roda de pedra, conectada no centro da roda de pedra, um pedaço de pau que amarrava nesse jugo do animal, que ficaria rodando, e a pedra ia rolando e amassando o que tinha ali embaixo várias e várias as vezes. Então ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo, o dele. Olha só, Jesus tem um jugo? Tem um jugo. Todos nós carregamos um fardo, e todos nós temos que ter uma disciplina. Percebeu? Não existe espíritos. Liberdade é fazer o que eu quero. Não, isso é libertinagem. Liberdade é fazer a vontade de Deus e nos sentirmos bem livres. Isso é inteligência, sabedoria e liberdade. Fazer o que quiser não é liberdade, é libertinagem. Quem que faz o que quer geralmente está tirando algo de alguém, está entrando na área que não lhe pertence, está fazendo coisas que prejudicam o seu próprio irmão. Então até um espírito evoluído tem um jugo simples e tranquilo. Qual é o jugo de Jesus? Leve. Seguir. O jugo não é o que guia o boi, que ele fica ali preso. Então
segue esse jugo do Cristo. Qual é o jugo do Cristo? Amor e conhecimento. É leve, é muito leve. O mundo que o torna difícil, porque o mundo nos convida a muitas coisas que ainda nós não nos libertamos dentro de nós. Mas assim que nós nos libertarmos gradativamente, nós vamos perceber que o mundo, que seguir o Cristo é leve. Por isso que a reforma íntima, sem reforma íntima é impossível a evolução. Impossível. Você pode ficar a vida inteira numa religião, servindo aquela religião, mas se você não se transformar, não fazer uma reforma profunda nas suas emoções, nos seus sentimentos, nas suas atitudes, nas suas palavras, nos seus pensamentos, não adiantou nada. Você salvou o mundo e perdeu tua própria alma. Não adianta. Então, esse jugo que ele está falando aí é o jugo leve, porque é simples, só de amor. Você vai fazer a vontade de Deus, que a vontade de Deus é o que Jesus nos ensinou, e o que Jesus nos ensinou é o melhor para nós como seres espirituais. Agora vamos ver se não é o melhor? Vamos lá. A vida chega aqui para você e diz assim para você: eu vou te dar a melhor casa. Escolhe a casa dos seus sonhos. Escolhe o carro dos seus sonhos. Escolhe a conta bancária dos seus sonhos. Escolhe a beleza dos seus sonhos. Escolhe a parceira ou parceiro que você quer. Quantos você quiser. Escolhe tudo que você quiser dessa vida. Você está pensando agora: nossa, eu estou tendo tudo de bom e de melhor. Não está pensando? Mas você é espírito. O que você teve para o teu espírito de bom e de melhor? Nada, né? Não é verdade? Nada. Então, será que esse Deus da terra, ele nos conhece, ele sabe o que é bom para nós? Que nos ilude, que nos chama atenção, que nos dá vontade? Ah, sem dúvida, estamos na terra. Não é isso? Agora vamos entrevistar um espírito que morreu. Vamos colocar ele aqui do nosso lado. Imagine isso. E vamos perguntar para ele: eu te dou o melhor carro do mundo. Ele vai falar: mas eu não posso dirigir. A melhor conta bancária. Eu não posso comprar nada. A melhor mulher, o homem mais lindo do mundo. Quando você escolher daí, não posso fazer sexo. E eu te dou tudo desse mundo. E aquele espírito quer o quê? Aí a pergunta vem para ele: o que você gostaria de ter? Paz, equilíbrio. Eu gostaria de ser feliz. A nossa natureza, o que eu estou querendo dizer com essa história é que nossa natureza espiritual não quer o que o mundo nos dá. Quem quer o que o mundo nos dá é a nossa personalidade, o nosso ego. É ele que quer, é ele que se vende, é ele que é iludido. Mas nosso espírito, por nós não queremos mais nem viver neste mundo aqui verdadeiramente, porque esse mundo é um mundo muito difícil, um mundo triste, um mundo que adoece, um mundo de muita injustiça, de muita perseguição, de muito sofrimento. Mesmo que eu seja intocável por tudo isso, eu ainda vou continuar vendo tudo isso ao meu redor. É a história de Buda Siddhartha na Gautama. Vai continuar vendo. Pode não atingir nada em você, mas você vai continuar vendo isso nas pessoas. E o que adianta você ter tudo nessa vida? Vamos colocar aí: eu te dou 10 mulheres e 10 homens lindos, todos em depressão. Um é drogado, um é doido, um é louco, um é nervoso, um é doente. Os seus carros, eu vou te dar o carro mais lindo do mundo. De vez em quando ele pifa. E pior, o tempo passa, aquilo vai perdendo valor, enferruja,
come, o motor estraga. Eu vou te dar o melhor emprego do mundo. O melhor emprego do mundo. Qual que é o melhor emprego do mundo? Nós não gostamos de trabalhar. Então não existe emprego do mundo. Mas eu vou te dar o melhor emprego do mundo. É aquele que mais te dá dinheiro e responsabilidade. E se eu não tiver condições físicas, saúde mental, como que eu vou exercitar aquele dinheiro, aquela minha profissão? E se eu não tiver talento? Eu posso ter uma grande chance na minha vida. Eu não tenho talento. Diploma não significa absolutamente nada. Eu posso ter me formado em alguma coisa na minha vida e pode aparecer uma grande vaga e eu não entrar aqui porque eu sei que eu não sei nada. Eu não faço parte daquela área. Não é minha. Então tudo isso que nos dão nessa vida é apenas ilusão. Nós queremos coisas espirituais. E é aí que o Cristo está falando, o jugo dele é leve. Por que o jugo dele é leve? É o verdadeiro, é o que te dará paz depois desta vida. Você vai ter muita paz, você vai ter muita alegria, muita tranquilidade, e pode ter tanto que talvez nunca mais você precise reencarnar no planeta Terra. Reencarnar em mundos melhores, onde tudo isso, como guerra, sofrimento, doença, não existe lá naquele planeta. Então ele está dizendo assim: vinde a mim, entre aspas, clamou o mestre, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Eu sou manso, eu sou humilde de coração, eu não vou te julgar, eu não sou bravo, eu não vou te punir, eu não vou te castigar, eu sou manso, humilde, eu estou entre vós. Ok? Ele não se vê melhor do que nós. Manso de coração, estou falando assim. Seu apelo amoroso vibra no mundo através de todos os séculos do cristianismo. Eu não conheço ninguém que tenha um mestre, nenhuma religião que tenha um mestre mais bondoso do que Jesus. Você está falando mal das outras religiões? Não, calma, vou explicar. Todas as demais religiões, zoroastrismo, islamismo, budismo, todas essas religiões, agora estou falando do cristianismo porque algumas também seguem essa visão, alguns cristãos, com exceção, no caso que eu conheço mais, é o espiritismo. Existe um Deus punidor, pune mesmo, olho por olho, dente por dente. Karma, se não é a punição, karma é uma punição, é um olho por olho, dente por dente, certo? Ah, mas o espiritismo não acredita no karma? Não, causa e efeito é diferente. Karma é uma coisa diferente. O karma é pura punição. Se eu faço algo e aquilo acontece comigo, peraí, mas eu não só fiz algo ruim, eu também fiz algo bom. Eu fiz muita coisa boa antes de fazer algo ruim. E se eu faço algo ruim, vem do mesmo jeito para mim. E a quantidade de coisa que tem de boa não vem amenizar o mal que eu fiz? Deveria. Então por isso que a causa e efeito não é igual ao karma. A causa e efeito eleva-se em consideração tudo que você fez de bom e de ruim. E só Deus sabe o que vai acontecer. Só a contabilidade divina sabe quando isso virá, de que forma isso retornará. E graças a Deus que a lei de causa e efeito, por isso que a gente fala, karma não é a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, ela é misericordiosa. Você pode ter cometido um crime, mas ela avalia todos os atos que levou você a cometer o crime e tudo que você fez também de bom. Já o karma, bateu, valeu. Por isso que a lei de Moisés também não era perfeita, certo? Então ele está dizendo assim, venham comigo, fiquem comigo, eu sou humilde de coração, eu sou
manso. Só o Espiritismo, que não prega castigo, punição, inferno, sofrimento, não tem essa pregação. Causa e efeito são consequências de uma escolha que você faz, advindo do seu livre arbítrio. É o exercício do seu livre arbítrio que gera a lei de causa e efeito. Não é erro. As demais que eu conheço, sempre existe algo por trás dizendo assim: vai, você vai ver o que vai te acontecer, vai, você vai para o inferno, você vai ser castigado, você vai sofrer, você vai isso, você vai ser aquilo. Sempre existe um Deus punitivo. E olha Jesus falando: eu sou manso. Eu não sou punitivo, eu não sou autoritário, eu não sou castigador. E humilde é que eu me considero igual a vocês. Eu não sou melhor que vocês. Eu nunca vou julgá-los. Eu nunca vou submetê-los. Eu nunca vou comandá-los. Portanto, nunca pode ser senhor de exército, né? E aí ele diz assim: seu apelo amoroso vibra no mundo através de todos os séculos do cristianismo. Compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. E ele fala, mesmo com esse convite tão bondoso de Jesus, tão complacente de Jesus, ainda há uma turma gigante de desesperados na terra. É que o mestre no Vinde a Mim vai explicar. É que o mestre no Vinde a Mim espera naturalmente que as almas inquietas, sofredoras, tristes, o procurem para a aquisição do ensinamento do divino. Ou seja, ele está esperando que as pessoas chegarão até ele, buscarão ele para aprender os ensinamentos divinos. Mas, ele está dizendo, nem todos os aflitos pretendem renunciar o objeto de suas desesperações. Nem todo mundo está querendo renunciar, deixar para trás, abandonar, largar aquilo que lhe faz sofrer, aquilo que lhe faz mal, aquilo que não lhe serve. A nossa tentativa com Cristo é adaptar, é fazer com que eu seja a exceção. Por exemplo, eu sei que se fumar me dá câncer. Se fumar me dá câncer. Eu não vou até o Cristo para parar de fumar. Eu vou até o Cristo para me curar do câncer. Mas eu quero continuar fumando. Eu tenho uma raiva que eu não controlo. Eu vou ao Cristo para me libertar das consequências da raiva. Mas eu continuo com a raiva. Entendeu? Eu não quero aprender. Eu quero me livrar das consequências. Eu não estou querendo renunciar àquilo que me faz mal. Não estou, não. Depois ele está dizendo assim, e nem todos os tristes, as pessoas que estão tristes, querem fugir à sombra para o encontro da luz. Você vai ver uma pessoa triste, desconsolada. E aí você fala assim, a religião é uma mensagem poderosíssima de conforto, de consolo. Porque não existe nenhuma ciência, pode fazer todas as ciências da Terra, nenhuma vai te dar tanta esperança quanto a religião. Porque nenhuma fala depois da morte. Isso é impressionante. Nós temos um pavor com a morte. Nós temos outro medo do futuro. Mas muitas vezes nós não queremos ir em direção, e não paramos de medo, mas não paramos de correr atrás, e da morte nós não estamos correndo atrás da morte. É impossível você evitar. Mas nós, para livrarmos do medo, nós não estamos dispostos a sair da sombra. O que significa a sombra que ele está falando aqui? Ignorância, má compreensão, crendices,
insegurança, eu não estou disposto a fazer isso, sair da sombra que me amedronta e ir para a luz que não me amedronta, me consola. Porque se eu estou com medo, tem algo que me amedronta. Muitas vezes é uma má compreensão das leis divinas. Outra vez é o desconhecimento da lei divina, então eu interpreto como eu quero. E como eu quero, como eu acredito, não me traz paz, me traz medo. E eu fico com medo, eu fico inseguro. Então, muitas vezes eu estou indo em busca do Cristo não para me transformar um ser humano melhor, não para aprender, para evoluir, para crescer, não para exercitar os meus dons espirituais. Eu só quero me livrar de um determinado problema. E aí diz assim, a maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos, caprichos que não têm sentido, tá? Com a proteção de Jesus ainda, emitindo rogativas estranhas. Isso aí nós estamos cansados de ouvir. Em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, aquele sai em nome de Jesus, não sei o que lá, em nome de Jesus, não importando o que se peça. A gente acredita que basta colocar em nome de Jesus, nós tornamos o nosso pedido perfeito, justo, correto, moral, ético. Não importa. Então eu imagino o Cristo, os bons espíritos, ouvindo esses pedidos sem pé nem cabeça, dentro daquilo que nós acreditamos de justiça, moral e ética, e colocando a palavra em nome de Jesus, como se ele abonasse má conduta. Então ele fala assim, mas é o desesperado, é o desespero nosso, né? A maioria dos desalentados chega, ele está falando, a tentar a satisfação de caprichos. Entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo. Quando a gente busca o Cristo sincero, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, consciência, ou muitos falam no coração, concitando-lhe o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. O que ele está falando assim? Você vai ouvir uma vozinha que diz assim para você: despreze, ignore isso. Você não precisa disso. Para que eu seja feliz eu queria um emprego. Você não um bom emprego. Não precisa disso. Do bom emprego. Você precisa de um emprego. Eu gostaria de ter disso, de ter uns pedidos. A gente tem 1 milhão de pedidos que o ser humano pode fazer. E a vozinha do coração está dizendo para você: olha, você não precisa disso para alcançar o equilíbrio, para ser feliz, para ter paz, para servir a Deus, para progredir e para evoluir. E a prova que você não precisa disso é que você tem isso. E basta você olhar agora e dizer para si próprio: não preciso me livrar disso. Essa é a maior prova. Olha só, se uma pessoa nunca teve uma falta de dinheiro e você chegar para ela e dizer assim: olha, ela nunca teve, ela nem sabe o que é não ter dinheiro. Então, e ela morre de medo de ter dinheiro, de ficar sem dinheiro. E você fala para ela assim: olha, para com isso, não é tanto assim sem ter dinheiro, não é a pior coisa do mundo. Não, a maioria dos brasileiros, venezuelanos, mais da metade, 90% desse planeta já aprendeu a viver sem. Tá bom? Não é a pior coisa do mundo. Mas essa pessoa que nunca passou sem isso não vai entender o que eu estou falando. Não vai entender. Você está falando utopia. Muito bem. Agora chega para uma pessoa que está sem dinheiro. E aí você pergunta para ela: quanto tempo você está sem dinheiro? Culto, que eu me lembre, desde que eu comecei, até mais de 10, 20 anos que eu estou sem dinheiro. Você morreu? Não morreu. Por que está querendo morrer agora? A prova que você
pode vencer uma dificuldade, a prova que você pode superar uma prova, a prova que você pode passar por cima do teu problema é que você o tem. Se Deus é bom, Ele não teria te dado isso por castigo. É porque você consegue. Se Ele é perfeito, Ele não errou o alvo. Ele não leu na lista dele o teu nome errado. Com certeza você consegue. E se Ele for soberanamente justo e bom, com certeza. Só agora está todo mundo aguardando para ver qual é a sua atitude. A sua fé não em Deus, a sua fé em você mesmo, no seu conhecimento, na sua força íntima, na sua origem espiritual. Você é espírito. Aí vem agora, em Deus, no Cristo, na pleiade de anjos do céu, nos benfeitores, no teu benfeitor, e aí vai embora, espíritos familiares e tudo mais. Todo mundo está errado, vendo você passar por aquilo? Não. Está todo mundo torcendo para você compreender o que eu estou tentando te falar agora. Força, ânimo e coragem. Não está errado. Você é capaz. Quando você pensar, não é possível que ele está falando isso, eu não sou capaz, olha um pouquinho para trás e você vai lembrar que você já aprendeu, que já teve experiências, que alguém já falou, que alguém ensinou, que alguém você ouviu falando, que está todo mundo dando as fórmulas. É nós que não queremos. Porque eu quero ouvir um seguinte, eu quero ouvir que alguém chegue e fala, toma o dinheiro, pronto. E alguém está dizendo assim, você não precisa disso. Outro está dizendo, está todo mundo passando por necessidades financeiras nesse país. Ninguém está desesperado dessa maneira. Vem outro e fala, tá, calma, Deus proverá, calma, vamos ver amanhã. Não adianta você desesperar hoje. Amanhã vai acontecer. Está todo mundo te falando o que você tem que entender, mas você não quer, você quer resolver o dinheiro. Então parece que ninguém está te ajudando, que ninguém está te falando o que você quer ouvir. Mas estão te falando, estão te ensinando. Observe. E aí alguém vai falar assim, mas se estão me falando, estão me ensinando, e se eu fizer o que eu preciso fazer, vai vir o dinheiro? É isso que você está falando? Então, por exemplo, se alguém chegar para mim em casa e falar assim, eu falar, tá difícil, esse país está difícil, está sem dinheiro, e falar assim, não, calma, você não vai morrer quando você está assim, estou há 10, 20 anos sem dinheiro, então você não morreu até hoje, vai morrer agora? Então, tá certo, tá, beleza, então agora eu vou lá no meu banco, passar meu cartão e, caiu todo o dinheiro na minha conta. Não. Quando você aceitar a situação, é o primeiro ponto. Lembra que a gente sempre falou isso na Reforma Íntima? O primeiro ponto é aceitar, que não tem não tem endereço errado. O segundo é o que você tem que aprender. O que você tem que aprender. Essa parte que muita gente pensa, isso que é mais difícil. Não. O que aquilo impede você de fazer algo. Por exemplo, principalmente mal, né? Vamos supor assim. Vamos voltar para o câncer do cigarro. Se eu não tiver câncer, eu não paro de fumar. Então, quando eu tiver o câncer e o médico fala que eu tenho câncer, eu já estou cuspindo até sangue, eu vou parar e pensar assim. Nessa hora que eu ouço essa fala minha aqui, eu vou pensar que eu estou do outro lado lá, eu estou pensando assim, essa doença é boa, porque ela impede eu de fumar. Toda vez que eu fumo eu vou tossir até sangue, porque meu pulmão não aguenta mais, e uma dor terrível. E se não fosse a doença, eu não ia largar de fumar. Eu estou sendo obrigado, e na marra, a largar de fumar. Agora sim, eu aceitei a doença e estou entendendo o recado. Largar de fumar. Mas isso é físico. Então é para o mundo físico, mas eu quero entender agora para o espiritual. O Buda falou que toda a mensagem é espiritual. Por que eu tenho que largar espiritualmente de fumar? Porque você não pode morrer viciado em absolutamente nada deste mundo, porque senão do outro lado você vai ter problemas seríssimos com os vícios.
quaisquer que sejam esses vícios. É ele que fará você se descontrolar para não aceitar tratamento, para não aceitar disciplina, para não aceitar evolução. Entendeu? Então, liberte-se do vício agora, na terra, e parta para o mundo espiritual sem nenhum vício. Agora você está entendendo a mensagem do campo espiritual. Porque toda a mensagem não é para o material somente. Para o material a ciência explica. Por que eu tenho que parar de fumar? Pô, a ciência fala que se fumar dá câncer. Fácil. Óbvio, é lógico. Mas o Buda falou que é espiritual a mensagem. A ciência não explica porque é espiritual. Só a religião explica. Bom, você vai ter que... E ele fala assim, ó, o espírito vai ter que desprezar as disputas reprováveis. Não. Reprove. Alguma coisa você vai fazer aqui. Você precisa fazer nesse mundo. Só que você analisando agora como espírito, porque um cristão é espírito, todos nós seres humanos somos espíritos, mas estou falando para o cristão, ele vai pensar assim: só que se eu fizer isso não é bom para o meu espírito. Pode ser bom para a terra, para o meu espírito? Não é bom, de jeito nenhum. Eu não quero isso. Eu sou espírito antes de ser uma personalidade na terra. Então eu desprezo essas disputas. Aí vem uma disputa. Por que uma disputa? Porque o teu ego disputa com o teu espírito. Teu ego diz assim: faz, Guto. Meu ego vai dizer assim: faz. Todo mundo vai aplaudir você. É o que todo mundo faz. Por que você vai ser diferente? Esquece, Guto, você não é perfeito. Não adianta. Então começa uma disputa. Meu ego e meu espírito dizendo: isso não te serve para a sua evolução. Isso não te serve para a tua evolução. E isso vai te dar problema na vida espiritual, que é a verdadeira vida. Para de se iludir com essa vida atual. Essa vida atual é passageira, é rápido. Quem viu os que partiram do nosso lado, consegue lembrar deles vivinho, andando, brincando, sorrindo, já foram. A vida é muito rápida. Para de se iludir e vai acontecer com todos nós. Não é isso? Então, o seu espírito está sempre focando para você, tenta extrair a coisa espiritual, escolha as coisas espirituais, esquece as coisas terrenas, para com isso. Mas eu sofro quando eu também sofro com algumas coisas terrenas que eu largo. Lógico, você já acostumou, já pegou gosto por aquilo. Então você vai agora trabalhar o controle, o desapego gradativo, vai desapegando gradativamente. Santidade não é se tornar santo, é um caminho que não termina nunca. Mas você tem que começar ele um dia. Então, que você morra em santidade. Porque já entrou num caminho enquanto estava encarnado. Mas virar santo, só Deus sabe quando. E aí, ele diz assim: onde estão... Emmanuel está fazendo uma pergunta para nós. Onde estão os aflitos da terra, que pretende trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave da de Jesus Cristo? Jesus faz um convite desse mundo. Olha só, imagine um planeta inteiro sofrendo. Assim se dizem todos os moradores do planeta Terra. Os encarnados todos dizem assim: estou sofrendo. Então Jesus vem até aqui e diz: vinde a mim, todos vós. A pergunta de Emmanuel: cadê eles? Não virão. O chamado está feito desde quando ele partiu do mundo, há mais de 2.500 anos atrás. Quantos chegaram até Jesus verdadeiramente? Quantos? Pouquíssimos. Chegaram, mas bem pouco. Por que nós não vamos para a solução? Por que nós não caminhamos para a luz? Por que nós não evoluímos? Por que não aprendemos a amar? Por que nós não crescemos? Porque nós não queremos. Nós queremos apenas nos livrar dos problemas. Se eu me livro do problema sem entender o porquê, o problema volta. E eu vou passar a vida inteira me livrando do problema. Muita gente passa a vida inteira lutando com os problemas, os mesmos, porque eles não resolvem. A pessoa não resolve. Então,
Para esses, aí ele está falando, para estes foram pronunciadas as santas palavras: vinde a mim. Olha, venham até mim. Reservando-lhes o Evangelho, aí ele prepara. Ó, minhas palavras estão lá no Evangelho, meus ensinamentos estão lá. Poderosa luz para a renovação indispensável, reforma íntima. O Evangelho é a cura dos nossos males espirituais, todos eles sem dúvida. Para os nossos males materiais, não, aí não. Aí não é. Porque a matéria, você não é tão dono dela ainda. Você é dono das suas emoções, dos seus pensamentos, né? Das suas atitudes, das suas palavras. Mas você não é dono de uma bactéria, de um vírus. Isso você ainda não é. Então, as doenças do mundo, da Terra, seguem suas leis. A mente pode interferir muito na regeneração do corpo. Pode interferir. Mas para você chegar nesse ponto, você nunca vai dar salto. Você vai ter que começar pela reforma íntima. Não tem como. Ó, nós aí com a ciência evoluidíssima. Drogas poderosíssimas. Mas não conseguimos vencer. Porque a doença está na alma do ser humano e não no corpo. As bactérias, os vírus se modificam, se adaptam às doses mais altas de medicamentos. Estamos lutando cada vez mais para criar medicamentos e as doenças não param. E mais, com tanto poder a medicina hoje, as doenças que mais estão aturdindo a gente são as doenças da alma. Depressão, Alzheimer, doenças da mente, esquizofrenia e etc. Espírito doente, morando num laboratório de alta tecnologia, vai adoecer o corpo. E tomar muito remédio da indústria farmacêutica vai acabar te matando. Então só tem um jeito. Vai ter que fazer reforma íntima. Então, mais um chamado, antes da gente passar para o último capítulo. Onde está aquele que sofre verdadeiramente e está disposto a se curar? O Cristo está nos chamando.